Oi, crianças! Hoje nós vamos estudar o gênero textual História em Quadrinhos. Vocês conhecem esse personagem aí? Vocês já viram em alguma história? Ele é um menino maluquinho, que é uma série de desenhos criadas pelo cartunista e desenhista Ziraldo. Maluquinho é um menino muito alegre e também muito inteligente. Ele adora aprontar e viver muitas aventuras com os seus amigos. Uma de suas manias é usar uma panela na cabeça. Vamos conhecer um pouquinho sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Ao ouvirmos histórias em quadrinhos, nós já lembramos de muitas divertidas que já lemos em gibis, não é mesmo? Ela é uma narração feita em textos escritos, em uma série de balões nos seus quadros. É um texto narrativo, com diferentes personagens e ocorre também em um determinado lugar e em um certo espaço de tempo. Muitas vezes não aparecem textos nas histórias em quadrinhos, sendo as imagens os únicos elementos a contar a história. O leitor não lê somente textos escritos, mas também as imagens. A finalidade das histórias em quadrinhos é divertir o leitor, mas ela também pode transmitir informações. Como vemos em campanhas comunitárias relacionadas a um tema relevante. Muito tem se falado sobre o Covid-19, então criaram-se essa história em quadrinhos para informar as pessoas sobre os cuidados e as formas de contágio. O diálogo entre os personagens aparece nos balões, sendo cada um em um formato, de acordo com a mensagem que se quer passar. A presença de sinais de pontuação nas histórias em quadrinhos é muito importante, pois elas reforçam o pensamento dos personagens. Se ele está com raiva, alegria, espanto. E as onomatopeias fazem a associação entre imagens e palavras, facilitando o entendimento do leitor. Iniciando a unidade 5, hoje nós falaremos sobre história em quadrinhos. Nesta unidade, nós vamos participar de atividades orais, ler e interpretar a história em quadrinhos, produzir texto para os balões de fala, diferenciar o uso dos sinais de pontuação. Isso nós estamos revendo, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Relembrar o uso da letra L no início da sílaba, com a sua escrita e o seu som. E estudar a letra L no final e no meio das sílabas. Nós vimos na nossa unidade passada o uso e os sons da letra R. Nessa unidade, nós vamos conhecer o uso e os sons da letra L, que também é muito importante a gente observar essas informações sobre essa letra, para a gente não confundir no momento da leitura. Há muitos jeitos de registrar histórias. Que tipo de histórias você acha que esse menino da cena está lendo? Você já leu histórias semelhantes a essa que ele está na mão? Para iniciar, a seguir você vai conhecer uma história em quadrinhos sobre um segredo. E se é segredo, será que segredo pode ser contado? O que pode acontecer se um segredo for espalhado? Para descobrir o que aconteceu com o segredo, vamos tentar ler sozinho essa história em quadrinhos. Se precisar de ajuda, peça a um familiar ou chame a professora. Mas eu não poderia deixar de realizar a primeira leitura para vocês. Vamos começar? Na página 92, o menino maluquinho. Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha, hein? Bzz, 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 bzz. Ha, ha, ha. Tchau! Julieta,
Deixa eu te contar um segredo. Bzz, 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 bzz. Uau! Não espalha, hein? Carol, Carol, não imagina o que eu tenho para contar. Bzz, bzz, bzz. Ha, ha, ha. Hi, hi. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. Bzz, bzz, bzz. Haha, espera só eu contar essa pro Juninho e... Epa! Aqui nós temos o autor que escreveu esse texto, o autor Ziraldo. O mineiro Ziraldo Alves Pinto é um premiado escritor de livros infanto-juvenis. Entre suas obras destacam-se O Menino Maluquinho, O Bichinho da Maçã e A Turma do Pererê. Esse menino maluquinho é muito conhecido por nós, não é mesmo? Agora as questões de interpretação do texto na página 94. De quem era o segredo e o que aconteceu na história? Questão 2. Quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? 3. Copie do primeiro quadrinho o pedido que Maluquinho fez ao amigo. O que será que ele pediu quando contou o segredo dele? Questão 4. E aí, depois que ele contou o segredo, o amigo atendeu o pedido? Explique. Observe outra vez este quadrinho e releia o balão de fala. Aqui tem um dos quadrinhos que apareceram na história. Vamos fazer uma releitura. Bzz, bzz, bzz. Aqui onde está destacado significa o balão de fala, indicando a fala do menino maluquinho. O que você acha que significa esse bzz, bzz, bzz neste balão de fala? Nós vimos já em outra aula que nas histórias em quadrinhos existem as onomatopeias, que são as falas, as expressões que substituem outras palavras. Nessa daqui, o bzz, 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 o que você acha que ela significa?